Olá, estudante. Seja bem-vindo a mais uma aula de Química do primeiro ano do ensino médio. Antes de tudo, eu gostaria de relembrá-los que essa semana, dia 22, se encerra a inscrição do Enem. Então, fiquem atentos para fazer a inscrição. É bem simples, só vocês entrarem no site do INEP e seguir passo a passo de como fazer a inscrição. Se porventura sair o boleto, não se preocupe, ele é isento para todos os alunos do ensino médio da rede pública do estado de São Paulo, tá? Então não se preocupe, vocês não vão ter que pagar taxa nenhuma, tá ok? Então fique a dica, não esqueça que até dia 22, sexta-feira, está aberta a inscrição do Enem. E hoje nós vamos iniciar a aula com a professora Regiane, eu sou a professora Simone, que estarei com vocês no chat para tirar todas as dúvidas de vocês. Então, participe bastante do nossa interação na nossa aula, tá? Bem-vinda, professora. Obrigada, Simone. Então, pessoal, na aula de hoje, a gente vai observar as transformações. Nas aulas passadas, a gente aprendeu a diferenciar a transformação química da transformação física, e hoje a gente vai ver as evidências que essas transformações nos trazem. Então, para começar a aula, eu vou apresentar para vocês as evidências que serão trabalhadas. As habilidades que serão trabalhadas. Então, ó, a habilidade é a seguinte: reconhecer a ocorrência de transformações químicas no dia a dia e no sistema produtivo, identificar formas de energia envolvidas em transformações químicas, investigar causas, criar soluções e expressar-se e partilhar informações que levem ao entendimento mútuo. Então, são essas habilidades que a gente vai trabalhar nessa aula. Para começar a aula, antes de mais nada, nós vamos fazer alguns combinados, certo? Quais são esses combinados? É o seguinte, eu vou pedir para vocês terem aí em mãos o caderno de vocês, o caderno do aluno, caneta, lápis, borracha, para anotar todas as dúvidas. Por que anotar todas as dúvidas? Algumas a gente vai conseguir sanar no decorrer das aulas, mas outras não. Então, durante esse processo, vocês podem pedir ajuda para os seus professores, podem pedir ajuda para os seus colegas, porque a ideia aqui é a gente gerar uma corrente onde um ajuda o outro, certo? Realizar as atividades propostas. Então, ter o caderno na mão e fazer as atividades. Por quê? Como eu vou saber se eu tenho dúvida ou não se eu não faço o exercício? Se eu não fizer o exercício, eu não vou ter dúvida nenhuma, tudo vai correr bem. Então, a gente tem que fazer todos os exercícios. E a ideia também é que seu professor ele possa fazer uso dessa atividade. Tá? Participar de forma ativa através da interação do chat, né? Através das redes sociais, através dos grupos de WhatsApp que vocês têm com a sala. Então, a ideia é fazer esses exercícios aí, eles passarem desse momento, eles continuarem sendo executados. E aproveitar esse momento. Então, esse tempo de aula, que ele traga algum aprendizado para vocês de fato. Tá? Então, para dar sequência na nossa aula, para começar de fato, nós vamos fazer a retomada das aulas passadas. O que a gente viu na aula passada? Na aula passada, a gente falou sobre transformação física e transformação química. O que ficou combinado? Que toda vez que a gente vai analisar uma transformação, eu vou olhar o começo dela e vou olhar o final. Se a composição inicial ela foi exatamente igual à composição final, eu falo que essa minha transformação é uma transformação física. Se a composição sofrer alteração, se tiver formação de um novo produto, essa minha transformação é uma transformação química. E nas transformações químicas, a gente classifica da seguinte maneira. Quem está no começo da nossa transformação, ali, os nossos materiais de partida, eles recebem o nome de reagentes. E o que aparece no final, o produto formado, ele recebe o nome de produto, tá? Então, a nossa transformação ela é dividida em duas partes. O começo, que é o reagente, e o final, que é o produto. A gente falou também que é possível observar as evidências das transformações. O que são essas evidências? São mudança de cor, mudança de cheiro, mudança de textura, tá? Então, todas as transformações têm evidências visíveis? Não. Algumas transformações a gente não consegue ver a evidência, tá? A evidência, ela passa despercebida, mas não é por isso que não teve uma transformação. Beleza? Então, a gente retomou o que a gente viu na aula passada. Então, a gente vai começar aí com uma interação, certo? O que é essa interação? Eu vou pedir para vocês fazerem um exercício. Vocês vão colocar para mim aí quais são as evidências que podem ser observadas nessas 4 situações, nessas 4 transformações. A primeira transformação é o seguinte: derretimento de um iceberg. A segunda transformação é a combustão da madeira.
A terceira, explosão de fogos de artifício. E a quarta, sublimação da naftalina. Então, eu vou pedir para vocês listarem o que a gente consegue observar quando essas transformações estão acontecendo. Vocês notaram que eu não classifiquei essa transformação como química ou física. Teve mudança ali, então eu classifiquei como transformação. Então, agora eu preciso que vocês coloquem aí para mim o que a gente observa quando essas transformações acontecem. Para essa interação aí, para dar um tempinho legal para vocês, 3 minutinhos, tá? Eu conto com a participação de vocês. Voltamos, pessoal. Então, Simone, alguém respondeu aí que evidências a gente pode observar quando a gente tem um derretimento de um iceberg? Sim, nós temos aqui que a Elizabeth, ela respondeu que a água derretida. Nós temos também que a Gabriela disse que teve aquecimento, né? E desse aí foram esses que responderam. E sobre a segunda situação, onde a gente colocou lá a combustão da madeira, o que a gente observa quando a gente tem a queima da madeira? O Guilherme colocou o calor, né? E também a Daniela disse que o aquecimento. O aquecimento, muito legal. Pessoal, ó, e a terceira transformação que a gente citou aí, que era... só um segundo. Que era ali a explosão de fogos de artifício. Quando tem lá aquela queima de fogos de artifício, o que a gente observa? O Gabriel diz que o barulho, né? E calor também. E calor também. Legal. E o último, que é a sublimação da naftalina. O que a gente consegue observar quando a nossa naftalina ela está sublimando? A Daniela diz que o cheiro e o Antônio o odor. Ó, legal. Pessoal, ó, muito obrigada pela participação. É exatamente isso mesmo. Evidências é listar o que a gente consegue observar. Igual ali no derretimento do iceberg. O que a gente tem? A gente tem a passagem do sólido para o líquido, certo? Então, ali, quando eles falaram aquecimento, eu achei muito bacana, porque para esse sólido passar para o estado líquido, ele precisou ser aquecido. Então, isso foi uma observação muito legal. No 2, que a gente colocou lá combustão da madeira, eles falaram do calor, né, Simone? Isso. Então, quando a gente tem ali uma queima, a gente observa a liberação de calor, de luz, a fumaça, né? Daí, essa fumaça, ela caracteriza o cheiro, o odor, que também foi citado pelos alunos. Isso. No 3º, a gente colocou explosão de fogos de artifício. Então, a explosão de fogos de artifício, eu acho que o característico dele é o som, que foi citado, e a emissão de luz também, né, que torna esse fenômeno tão bonito. E o último, que é a sublimação da naftalina. Eu acredito que aí de casa, todo mundo conheça o que seja naftalina. Naftalina é uma bolinha que parece uma bala de menta que a mãe coloca no guarda-roupa para espantar traça, barata, essas coisas. E ela tem uma característica que ela tem um cheiro muito forte, né? E ela, diferente de outras substâncias, ela não passa do estado sólido para o estado líquido. Ela passa do estado sólido para o estado gasoso. Tá? Então, isso que é a sublimação, essa troca de estado. Então, ali, a característica dessa transformação é exatamente isso, esse cheiro, né? Que é devido à troca de estado. E o Rafael falou, ele classificou. Ele classificou? Classificou, ele falou assim, que a transformação 1 é física, a 2 é uma transformação química, ele não colocou a 3, mas colocou a 4 como transformação química também. Ó, vamos ver se o Rafael acertou, então? Então, a gente analisa a composição inicial e a composição final. Na primeira situação, a gente tinha o derretimento do iceberg. Ele é feito de água. Quando ele derrete, ele continua sendo água. Então, ali teve só uma troca de estado. Então, essa troca de estado, a gente caracteriza ela como uma transformação física, né? Isso aí, Rafael. No segundo, a gente colocou lá combustão da madeira. Combustão da madeira, o Rafael disse que é uma transformação? Química. Química. Por que é uma transformação química? Se eu imaginar lá a minha madeira antes e a minha madeira depois de queimada, a composição dela ficou muito diferente, não ficou muito diferente? A gente teve a formação ali de cinza, teve a liberação de energia, de fumaça. Então, essa transformação, Rafael, é sim uma transformação química. Na 3, ele não se arriscou, né? Não, ele não arriscou.
Na 3, que é a explosão de fogos de artifício. Então, ali, os fogos de artifício, geralmente eles são formados por pólvora e alguns sais. E esses sais que dão aquela coloração bonita. Quando você queima essa pólvora ela dá energia para esse sal e faz com que saia aquela cor bonita. Então, isso daí também é uma transformação química, porque é a formação de uma nova substância. E a 4, sublimação da naftalina, o Rafael disse que é? Reação química. Química. Então, Rafael, nessa daí aconteceu um deslize. Porque quando a gente fala da sublimação da naftalina, a gente está tendo só uma troca de estado. A minha substância ela está passando do estado sólido para o estado gasoso. Ela não tem alteração na sua composição. Então, se fosse para classificar ali, a 1 seria uma transformação física, a 2, transformação química, a 3, química e a 4, transformação física. Ali na correção, o próximo PPT aparece aí a correção dessa atividade. Então, ó, o derretimento do iceberg, como a gente já falou, passagem do estado sólido para o líquido, a combustão da madeira. Nessa queima tem a liberação de energia, de calor, tem a formação de chama, fumaça e cinza. No 3, a explosão de fogos de artifício. Tem emissão de som e de luz. E a sublimação da naftalina, que ela passa do estado sólido para o estado gasoso. E a gente consegue perceber que essa transformação acontece devido ao cheiro, né? Que é um cheiro bem característico. Sim. Então, essa primeira parte foi isso, pessoal. Foi reconhecer as evidências que podem ser observadas nas transformações. Agora, a gente vai analisar outros fatores que também podem ser observados nas transformações. O primeiro fator que a gente vai observar é o tempo. Pô, professora, como o tempo? Simples, o tempo que a transformação leva para aparecer os primeiros sinais de mudança. Então, você tem ali os seus reagentes, ou o seu reagente, sua composição inicial, seu material de partida, ele vai reagir e vai formar a nova substância. Como que a gente vai analisar esse tempo? Eu vou observar assim, se a reação for instantânea, se ela for muito rápida, eu falo que essa transformação ela é instantânea. Se essa transformação levar um certo tempo para acontecer, eu falo que a minha transformação não é instantânea. Por exemplo, os exemplos que foram dados no exercício anterior. Derretimento de um iceberg. Esse iceberg, ele derrete na hora? Não, ele leva um certo tempo, ele pode levar anos para derreter, ele demora para derreter, né? E às vezes a gente nem percebe sinal nenhum, né, Simone? Sim. Então, essa transformação, ela não é instantânea. Agora, ali, os nossos fogos de artifício. Eu coloquei lá, acendi lá o pavio, na hora eu já vejo os sinais da transformação. Então, essa nossa transformação, ela é uma transformação instantânea, certo? Então, deu sinal na hora, instantânea. Demorou para dar sinal, não é uma transformação instantânea. Um outro exemplo, o amadurecimento de uma fruta. O amadurecimento de uma fruta é uma transformação instantânea? Não. Não, né? Ela leva um certo tempo. Então, a gente classifica como uma transformação não instantânea. Um outro exemplo, enferrujamento de um prego. Imagina que eu tenho um prego. Esse prego, ele enferruja de uma hora para outra? Também não. Também não. Então, também é um exemplo que leva um certo tempo, também não é uma transformação instantânea. Agora, por exemplo, quebrar um copo. Quebrar um copo é uma transformação instantânea? Mega instantânea. Mega instantânea, né? Às vezes a tela do celular, né? A gente derruba. Nossa, nem fala. Poxa vida. Então, isso é um exemplo de uma transformação instantânea, tá? É papum. Acontece na hora, certo? Pessoal, macarrão instantâneo. Olha o nome, macarrão instantâneo. Isso daí, será que é uma transformação instantânea? Vamos pensar. Para ser instantâneo, tem que ser papum. O macarrão, coloquei na água, ficou pronto? Não, ele vai levar pelo menos 3 minutos. Então, não é uma transformação instantânea. Por que ele recebe esse nome de macarrão instantâneo? Porque ele, o tempo de cozimento dele é menor do que o macarrão normal, tá? Mas ele não é uma transformação instantânea. Então, esse é o primeiro fator que a gente pode analisar nas transformações, que é o tempo que elas levam para acontecer, certo? Pessoal, ó, vou apresentar aí para vocês um slide com resuminho, se quiser tirar print aí para servir como material de apoio para estudo.
Então, ó, que transformações instantâneas é possível observar os primeiros sinais ou evidências imediatamente após a interação. Então, misturou reagente, pá, já acontece. Transformação não instantânea. Os sinais, as evidências da transformação levam certo tempo para aparecer. Esse certo tempo pode chegar até anos. Certo? Próximo fator que a gente vai analisar nas nossas transformações. A gente já analisou o fator tempo, agora a gente vai analisar o fator revertibilidade. É esse o nome mesmo. Parece estranho, mas é isso, é revertibilidade. O que é essa revertibilidade? É observar se essa nossa transformação ela pode ser revertida ou não. Se ela tiver a possibilidade de eu reverter ela, a gente vai classificar como uma transformação revertível. Se eu não conseguir reverter ela, ela vai ser irrevertível, certo? Então, ó, vamos analisar lá. Por exemplo, a queima da madeira lá que a gente tinha no exemplo anterior. Essa combustão da madeira, eu consigo lá juntar minha cinza, minha fumaça, misturar tudo de novo e fazer voltar a ser minha madeira? Não consigo, né? Então, não tem como eu fazer isso. Então, se não tem como eu voltar ao estado inicial, a gente classifica essa transformação como irrevertível, certo? Então, não dá para desfazer, é irrevertível. Agora lá, vamos imaginar numa escala menor, tá? O derretimento do iceberg. Se eu tiver lá na minha casa uma forminha de gelo, eu fui lá, peguei 2 pedrinhas, acabei esquecendo a forminha de gelo fora da geladeira. Quando eu fui, pô, tinha derretido tudo. Tudo tinha virado água no estado líquido. Essa minha transformação, eu consigo reverter ela? Sim. Sim, então essa nossa transformação é uma transformação revertível. Então é só lembrar, se eu consigo fazer e desfazer, ela é revertível. Se eu faço e não consigo desfazer, é uma transformação irrevertível. Simples assim, tá? E aí, para vocês também, se quiserem tirar print, o conceito da revertibilidade. Então, o que é uma transformação revertível? Que é possível facilmente reverter a transformação. E a irrevertível não é possível reverter. Então, ela só acontece uma vez. Tá? Agora, o próximo fator que a gente vai ver. A gente vai discutir agora sobre energia. Tá? O que é essa energia? Algumas transformações, para acontecer, elas precisam receber energia, elas precisam ganhar calor. E outras transformações, quando elas acontecem, elas têm a liberação de calor. O calor sai. É igual ali o nosso gelo. Se eu quero derreter o meu gelo, eu quero passar o meu gelo, minha água no estado sólido, que é o gelo, para a água no estado líquido. O que eu tenho que fazer com o meu gelo? Fornecer calor. Isso, eu tenho que fornecer calor, eu tenho que dar energia para esse sistema. Então, para essa transformação acontecer, ela teve que ganhar calor. E agora tem outras transformações que acontecem o contrário. Por exemplo, se eu tenho minha água e eu quero fazer ela virar o gelo, quero passar ela para o estado sólido. O que eu vou fazer com ela? Retirar calor. Exatamente, eu vou ter que resfriar ela, eu vou ter que tirar o calor dela. Então, essas transformações onde tem o ganho ou a perda de energia, a gente classifica elas em reações endotérmicas ou exotérmicas. Pô, que nome estranho, né? Mas vamos tentar associar, fazer por associação. Endo quer dizer para dentro, quer dizer que ele ganhou. Então, transformações endotérmicas é aquela onde o calor entra, onde há absorção de calor. Exo quer dizer para fora, igual o ex, né? Aquele que foi embora. Então, transformações exotérmicas são aquelas onde há a perda de calor. Por exemplo, se eu for fazer pipoca, para estourar a pipoca, eu não preciso fornecer calor? Então, essa transformação é uma transformação endotérmica. Mas quem forneceu calor para a minha panela lá, para fazer o meu milho estourar e virar pipoca? Esse calor, ele veio da chama do gás que está queimando. Então, esse gás que está queimando, ele está liberando calor. Então, essa minha transformação é uma transformação exotérmica. Então, sempre uma vai estar associada com outra, né? Porque para eu ter a transformação endotérmica, eu preciso também ter a transformação exotérmica. Beleza?
Então, aí para vocês o conceito de transformação endotérmica e exotérmica. Então, endotérmica é aquela que absorve energia na forma de calor e a transformação exotérmica é aquela onde há a liberação de energia na forma de calor. Certo? Pessoal, ó, agora que a gente já viu isso, a gente vai ver alguns experimentos, tá? Vamos começar aí com o primeiro experimento que a gente vai analisar. Vou pedir para vocês prestarem bastante atenção. Nesse primeiro experimento, nós vamos usar o sulfato de cobre pentaidratado, que é esse pozinho azul, e vamos usar uma lamparina. Poderia ser qualquer outra chama de calor. E a gente vai fazer a desidratação desse nosso pozinho. Então, eu vou aquecer ele até que seja possível desidratar. Então, nós vamos aquecer esse sulfato de cobre. Estou aquecendo sobre agitação para que todo o sulfato de cobre entre em contato com o calor. Ó, passado algum tempo, já é possível observar sinais de mudança. Se a gente prestar atenção, dá até para ouvir o som da água. E como eu sei que é água? Porque eu consigo observar o vapor se formando no tubo, na parede do tubo de ensaio. Quanto mais esse meu sulfato de cobre pentaidratado ele é exposto ao calor, mais clarinho ele vai ficando. Lembra que no início ele tinha um tom azul bem bonito? Agora ele está ficando meio acinzentado, bem branquinho. E olha o tubo de ensaio, a quantidade de água que foi formada. Então essa foi nossa primeira reação. Nessa primeira reação, a gente tinha o sulfato de cobre pentaidratado, a gente fez com que ele fosse aquecido e perdesse a água que fazia parte da composição dele. A gente ficou somente com o nosso sulfato de cobre sem a água, que a água evaporou, parte dela ficou presa nas paredes do tubo de ensaio. Pessoal, lembra que na aula anterior eu propus para vocês um desafio que era escrever a equação química? Nesse experimento dá para a gente montar a equação química. O material usado ali, nosso material de partida, nossos reagentes não eram sulfato de cobre pentaidratado? Então a fórmula do meu sulfato de cobre é essa daqui, ó. É o cobre, o enxofre, oxigênio, só que a gente tem 4 átomos de oxigênio. Então, é SO4, certo? Não falou que ele é pentaidratado? Pô, hidratado, eu já vou associar o que hidrata? A água. Então, eu sei que na composição desse meu sulfato de cobre, eu tenho água. Ele é pentaidratado. Um time que é pentacampeão, ele tem quantos títulos? 5. Isso, ele tem 5. Então, isso quer dizer que aqui junto com o meu sulfato de cobre, a gente tem 5 moléculas d'água. Então, eu vou pôr aqui o pontinho, isso é um 5, não é um S, isso é S. Então, 5 moléculas de água. Então, esses eram os meus reagentes. Quando eu aqueci, nesse meu aquecimento, quem é que foi liberada? Foi liberada a minha água. Então, aqui, como produto formado, eu tenho só o sulfato de cobre. Tenho a água também? Tenho, só que agora eles estão juntos? Não, eles estão separados. Então, essa foi a nossa primeira reação. A gente vai observar agora o segundo experimento.
nós vamos usar o sulfato de cobre, que foi retirada a água dele, e água. Então eu vou adicionar uma gotinha de água nessa nossa solução de sulfato de cobre e observar o que acontece. Então eu tenho aqui o meu sulfato de cobre e nele eu vou adicionar umas gotinhas de água e observar o que acontece. Então quando a gente adiciona a água nele, eu posso observar que ele retorna a cor original, porque eu devolvi a água que eu tinha retirado. Então, essa foi a nossa segunda experiência, a hidratação do sulfato de cobre. Pessoal, nessa segunda experiência, a gente fez o processo inverso. Nesse processo, eu tinha o meu sulfato de cobre aqui, né, que é o meu CuSO4, e ele estava sem a água nele. O que que eu fiz? Eu fui lá e tchuc-tchuc, pinguei água nele. Então, eu adicionei a água ao meu sulfato de cobre. Quando eu adiciono água nele, eu percebo que tem de fato uma transformação acontecendo ali, porque ele não era um sólido, um pozinho branco. Quando eu coloquei água, ele voltou a ser aquele pó azul, aquele sólido azul lindo, maravilhoso. Então, eu voltei a ter a minha composição inicial, que é o meu sulfato de cobre, só que agora com a água fazendo parte da composição dele. E olha que muito louco isso daqui, pessoal. Essa nossa transformação, ela é uma transformação que ela vai nos dois sentidos. Tanto eu tenho aqui a formação, o reagente que vira produto, como o meu produto que volta a ser reagente. Então, é uma típica reação que a gente classifica como uma reação revertível, tá? Vamos ver agora o terceiro experimento? Nessa nossa terceira experiência, os reagentes vão ser vinagre, bicarbonato de sódio. Eu vou adicionar o bicarbonato de sódio ao vinagre e a gente vai observar o que acontece. Então, eu tenho aqui o meu vinagre e a ele eu vou adicionar uma quantidade de bicarbonato de sódio. Então, é possível notar que há uma grande formação de gás. Essa foi nossa terceira reação, a reação entre vinagre e bicarbonato de sódio. Pessoal, o que é bacana de observar nessa transformação? Quando a gente reagiu lá, fez essa interação entre o vinagre e o bicarbonato de sódio, o bicarbonato de sódio ficou pensando, reajo ou não reajo? Não, a reação ela foi instantânea, foi só colocar os dois juntinhos lá que já teve a formação do gás. Agora a gente vai ver o nosso último experimento, o experimento 4. Na quarta reação, a gente vai realizar a combustão do papel. Então, eu tenho aqui uma folha de papel e a gente vai queimar ela. Então, a quarta reação é a queima do papel. Percebam que nesse processo de combustão há a formação de fumaça, calor e cinzas. E há também a liberação de vapor de água, né? Então, essa foi a nossa quarta transformação, a combustão do papel, a queima do papel. Pessoal, eu espero que vocês tenham prestado bastante atenção nos 4 experimentos, porque agora a gente vai fazer exercícios analisando eles, certo? Então, ó, primeiro
exercício é o seguinte. Vocês vão classificar para mim as transformações em instantâneas ou não instantâneas. Quais transformações? A primeira, que foi a reação 1, que é aquela que a gente tinha o pozinho azul, que é o nosso sulfato de cobre pentaidratado, ele foi aquecido. E a reação 3, que é a vinagre e bicarbonato de sódio. Para essa atividade, vocês vão ter 1 minutinho, tá? Para falar se a transformação é instantânea ou não instantânea. Pessoal, então, essa primeira transformação aí, onde a gente teve a desidratação do sulfato de cobre, que era pentaidratado, a gente tirou a água dele. Essa transformação, Simone, eles falaram que é uma transformação instantânea ou não instantânea? O Vitor, o João e o Nicolas falaram que é instantânea. Instantânea? Então, vamos pensar ali. Quando eu comecei a aquecer o meu sulfato de cobre, já começou a dar sinais da transformação? Não, né? Os primeiros sinais, eles demoraram um pouquinho para aparecer. Então, essa nossa transformação, ela não é instantânea. É uma transformação não instantânea. Agora, a segunda questão lá, que é a reação 3. Vinagre e bicarbonato de sódio. Essa transformação é instantânea ou não instantânea? Todos falaram que foram instantâneas. Oh, gol! É isso mesmo, pessoal. A gente reagiu os dois. Pá, aconteceu a nossa transformação. Uma transformação instantânea. Mais uma pergunta para vocês. Opa, correção, né? Então, a gente tem lá a 1 não instantânea e a 2 uma transformação instantânea. Próxima pergunta para vocês. A gente vai classificar a transformação em revertível ou irrevertível. Vale lembrar que aí uma delas é revertível, a outra é irrevertível. A 1, reação 2, quando a gente colocou água naquele pozinho que estava cinzinha claro. E a 3, o vinagre e o bicarbonato de sódio. Aí 1 minutinho para vocês responderem. Então, a nossa primeira pergunta lá era se a transformação que era do sulfato de cobre, quando a gente adicionou a água, se era uma transformação revertível ou irrevertível. E eles falaram que Todos falaram que é uma reação revertível. exatamente. Se a gente colocou a água, se a gente aquecer, o que vai acontecer com a nossa água? Ela vai evaporar, ela vai sair de novo. E da reação bicarbonato de sódio e vinagre, reação revertível ou irrevertível? Irrevertível. Todos colocaram irrevertível. Exatamente. Não tem como a gente pegar o gás carbônico que saiu e fazer ele voltar ali com os produtos formados, voltar a ser o nosso reagente. Então, essa transformação não tem como ser desfeita. Pessoal, para finalizar, só mais um exercício, que a gente vai analisar agora o fator energia nas transformações. Então, eu quero saber qual dessas transformações é endotérmica e qual é exotérmica. A primeira, aquecimento do sulfato de cobre pentaidratado. E a outra lá, a queima do papel. Então, eu quero saber qual é endo e qual é exo. 1 minutinho. Corrigida, tchau.
Então, Simone, a primeira reação que é o aquecimento do sulfato de cobre pentaidratado. Aquecimento. É uma transformação endotérmica ou exotérmica? Todos responderam como endotérmica. Boa, gente. Se está aquecendo, ele está recebendo calor. Então, de fato, é uma transformação endotérmica. E agora o outro, Simone, a combustão do papel. Responderam como exotérmica. Isso, o calor saiu, então ele liberou energia. Então é uma transformação exotérmica. Pessoal, muito obrigada pela participação, pela atenção. Simone, brigadão pela mediação. Obrigada, obrigado pessoal por participar. Espero que vocês, caso houve alguma dúvida, note que na próxima aula a gente esclareceremos essas dúvidas de vocês, ok? Muito obrigada e até mais. Até a próxima.